Boa noite. Vamos fazer o sorteio dos livros. Vocês receberam os números aí na entrada, né? Pra gente sortear. 66. 45. 65. 52. 52. Não foi? 18. 10. 2. 7. 25. Silvana, valeu bastante. 9. Sorteio de novo? 21. 21. 19. Tem mais, Costa? Mais um? O último, então. 3. Acabou? Sempre é importante a gente fazer a leitura do livro e depois, se quiser trazer novamente o livro para a gente continuar o sorteio, pode trazer. Quem tiver livros da doutrina em casa também, às vezes você já viu, está lá encostadinho no armário, na estante, traz para cá, a gente vai sorteando, vamos revezando essas leituras, né? Nós temos algumas adesões das pizzas ainda que a gente está vendendo, né, para dar continuidade aí na reforma do prédio, na questão do corpo de bombeiro, que tem algumas adequações que a gente precisa terminar de fazer. Tem algumas adesões ainda ali na biblioteca, tá? Quem quiser adquirir, pode adquirir na biblioteca a adesão da pizza para retirar lá na padaria Santo Antônio do final da semana agora até a semana que vem, tá? Tem algumas ainda ali. E também o pessoal da feira do bordado, da oficina de costura e bordado, vão realizar uma feira do bordado a semana que vem aqui no centro, quinta-feira que vem, dia 28, e também no dia 5 de maio. Então são as duas próximas quinta-feiras, né, Carlota? Nas duas próximas quinta-feiras elas vão estar expondo os bordados que elas fazem aqui no centro, aqui na oficina de costura, vai ser exposto aqui na cozinha da Casa da Sopa. Quem quiser adquirir algum bordado, então vai estar disponível aí o trabalho que elas realizam aí, para depois comprar os enxovalzinhos aí que elas fazem a distribuição para as gestantes. Tá ok? Hoje nós estamos tendo a oportunidade de estarmos recebendo aqui o Rodrigo Daniel, vem da cidade de Macatuba para fazer a preleção para a gente. Obrigado pela sua presença, Rodrigo. Seja sempre bem-vindo aí à nossa casa. Nós vamos fazer a prece para depois o Rodrigo fazer a preleção para a gente. Pai nosso
Rodrigo. Boa noite a todos. Que bom estarmos reunidos hoje, né? Muito bom. Eu queria começar agradecendo, primeiramente, a casa pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez, que me concede de trabalharmos na seara do Mestre, e a Deus e a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma noite. Eu trouxe para a gente hoje uma lição que se encontra no livro Pão Nosso, psicografia de Chico, autoria espiritual de Emmanuel. E Emmanuel, ele é muito profundo nas suas palavras. Ele tem o dom de falar muita coisa em poucas palavras. E no estudo evangélico, do qual eu participo, do Evangelho, estávamos estudando essa lição, quando eu me deparo com esse título, e ele me prende a atenção. E é assim que a gente constrói os temas, né? Quando ele nos prende a atenção e nos convida ao estudo. E essa noite eu queria dividir com os amigos. É a lição 136 desse livro que foi dito. E ela se intitula Conflito. E a gente vai entender o porquê e o que Emmanuel quer dizer com esse conflito. Emmanuel também tem uma estratégia, uma linha para esses livros da coleção Fonte Viva. Ele sempre pega um versículo dos Evangelhos e discorre sobre ele. E aqui ele pegou uma carta de Paulo aos Romanos, 7:21, que está dizendo o seguinte. Paulo dizendo aos Romanos: acho então essa lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. E eu comecei a refletir. Porque Paulo, ele está falando aos nossos corações, ele está falando para a gente. E aí eu comecei a pensar, de fato, quantas vezes a gente quer fazer o bem, deseja, mas o mal que mora ainda nos nossos corações, às vezes, prevalece. Esse é o chamado de Paulo para a gente. Eu quero fazer o bem. Eu já sei o que é certo. Mas o mal ainda está em mim. E ele fala de uma lei, né? Que lei seria essa que está dentro dele, que está dentro de todos nós? Que não seja a lei de causa e efeito. Porque tudo que acontece na nossa vida, na nossa encarnação, é regida pela lei de causa e efeito. Se o efeito é ruim, procuremos a fonte da causa que nós vamos achar o problema. Se o efeito for bom, a causa também é boa. Só que como Paulo nos alerta que o mal ainda está em nós, nós procuramos entender um pouco mais essa lei de causa e efeito. Qual é o efeito negativo que eu recebo quando eu causo mal? Ou por que eu fiz isso? Porque normalmente nós nos afastamos da lei divina. Quando nós nos afastamos dos ensinamentos do Cristo, quando nós nos afastamos da lei de Deus, normalmente nós sofremos a ação do mal. Porque Deus é mau? Não, porque nós nos afastamos da sua lei. Porque a sua lei é muito clara. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando nós desviamos dessa conduta de amar, de respeitar o próximo, nós estamos vivenciando longe da lei divina. E por consequência, estamos andando por caminhos não muito positivos, caminhos que não vão nos trazer coisas benéficas. Então, como eu disse aos amigos, Emmanuel é bom em dizer muitas coisas em poucas palavras. Conflito. Querem maior conflito do que esse? Desejarmos, queremos fazer o bem, mas ainda o mal está dentro de nós. E nós precisamos também trazer esses conceitos para o nosso dia a dia. O Espiritismo nos auxilia se nós conseguirmos aplicá-lo no nosso dia a dia. Senão, vão ser belas palavras com poucas atitudes. Vamos tentar exemplificar um pouco o que Paulo está nos dizendo. Nós sabemos que devemos tratar os nossos semelhantes com respeito, com humildade, não sabemos? E quando uma pessoa, como nós dizemos, pisa no meu calo, reage bem ou negativamente? Ainda, infelizmente, negativamente. Eu quero fazer o bem. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas o lado negativo, aquele lado bruto ainda mora dentro de mim. Lembra os amigos quando nós tomamos uma fechada no trânsito, o que nós dizemos? Pensamentos bons?
não são. Esse é o mal que Paulo está falando para nós, que nós temos que combater. É o homem velho que também trata o Evangelho. Aquele homem que mora dentro de nós, que ao invés de agir, reage. Quando somos ofendidos, não fazemos como Jesus, que respeitava, que serenava. Nós revidamos, nós devolvemos na mesma moeda, nós não oferecemos a outra face, como recomenda Jesus. É disso que Paulo está falando, de coisas do nosso dia a dia. Nós também sabemos já que nós devemos frequentar um templo religioso, não sabemos? Nos faz bem, não faz? Qual seja o templo que nós escolhemos. Mas, perdidos no dia a dia, nos afazeres da matéria, às vezes negligenciamos e não vamos. É o mal falando dentro de nós, é o nosso lado negativo que nos afasta de Jesus, que nos afasta do caminho evangélico, às vezes por falta de perseverar. Entendamos e percebamos os detalhes do nosso dia, que nós vamos entender o que Paulo está nos falando. Há 2000 anos essa mensagem está escrita e ela é tão presente ainda em nós. E ela me toca por causa disso. Nós sabemos o que temos que fazer e ainda desviamos, né? Então eu vou trazer o que Emmanuel fala na lição para que a gente reflita juntos e ver se isso ainda serve para o nosso dia a dia. Emmanuel diz: os discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso. Olha lá, discípulos sinceros do Evangelho, a maneira de Paulo de Tarso, encontram um grande conflito na própria natureza. Se Paulo tinha esse conflito, imaginemos nós ainda que estamos caminhando para a perfeição. Estamos tendo essa compreensão. Nós temos conflitos mil dentro da nossa cabeça. Nós não aceitamos que outras pessoas estejam certas. Nós sempre temos a razão, não é isso? Nós preferimos estar certos ou felizes, amigos. Sinceridade. Nós preferimos estar certos do que felizes, infelizmente. Nós não admitimos que ninguém seja melhor que nós. Nós não gostamos de perder ainda nem para o ímpar. É verdade. Nós não gostamos. Ou estou falando bobagem? Então esse conflito mora dentro de nós ainda. De queremos estar certos, de queremos estar sempre com a verdade. Isso é ensinamento de Jesus? Isso é vivência evangélica? Não é, irmãos. Nós precisamos trabalhar isso dentro de nós, né? Então, para Paulo, já é difícil, imagina para nós, combater esses conflitos. Haja vista o que a gente assiste ainda no nosso planeta. Irmãos tirando a vida de irmãos em nome do Cristo. Irmãos subtraindo dos outros. Irmãos querendo levar vantagem a toda custa. Não compreendemos o conceito de irmandade que o Cristo nos fala. É desse conflito que nós estamos falando. É dessa batalha íntima dentro de nós que nós temos que vencer. E ainda nós queremos, melhor dizendo, nós já queremos fazer o bem. Isso já é uma evolução tremenda. Precisamos combater em nós esse germe que insiste a nos prender nos conceitos antigos, no homem velho que nos diz o Evangelho. Emmanuel continua: quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os traem diante da própria consciência. Vamos pensar nisso? Nós somos disseminadores do Evangelho de Jesus? Somos, não somos? Nós temos crianças a educar, amigos a conviver. E perante uma discussão ou perante um momento de atrito, nós somos convidados a testemunhar Jesus. Nós somos convidados a pacificar. Nós somos convidados a testemunhar. E na maioria das vezes ainda caímos. Quando nós vamos mostrar a presença de Jesus dentro de nós mesmos, nós falimos. Às vezes com uma palavra, com um gesto rude, com uma falta de carinho, com uma falta de amor. E o pior, né? Diante da nossa própria consciência. E nós sabemos o que tem que ser feito e nós não fazemos. Por quê? Porque o germe do orgulho, da vaidade, ainda está preso em nós. É isso que nós precisamos combater. Porque, lembram quando Pedro
negou o Cristo por 3 vezes? Pedro naquele momento fraquejou, mas depois Pedro foi fiel a Jesus. Pedro edificou a obra de Jesus. E nós também, é a mesma coisa. Nós podemos cair hoje, mas amanhã nós temos um compromisso com o Criador. Nós aqui estamos reunidos nessa encarnação para sermos melhores do que fomos na encarnação passada. O nosso principal objetivo é sair daqui mais evoluídos do que quando entramos. E nós vamos evoluir de jeito? Somente combatendo esses germes dentro de nós. Do orgulho, da vaidade, do poder, da ambição. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós fomos convidados a testemunhar Jesus, precisamos agir com paciência, com harmonia, para que assim nós possamos exemplificar o Mestre. Querem um exemplo claro do que a gente é capaz? Todos nós, quando chegamos à doutrina espírita, quer uma maneira ou outra, nos prendemos, gostamos da doutrina espírita, não é isso? E queremos trazer todo mundo para a casa espírita, não é isso? Pai, mãe, irmãos, amigos, vizinhos, não é assim que a gente fala? Só que a gente esquece uma coisa muito clara. Às vezes eu falo para o meu vizinho, vamos lá na casa espírita comigo. Ele fala, o quê? O Rodrigo é agressivo, bruto, trata mal as pessoas. O que eu vou fazer lá? Não faz bem nenhum para ele. Então, se nós queremos encher a casa espírita, multiplicar o movimento do Cristo, nós precisamos ter exemplos. Porque aí, quando nós convidarmos as pessoas, elas vão querer vir. Porque, olha, o Rodrigo, ou qualquer um de nós, tem uma boa conduta, é humilde, ajuda ao próximo, respeita pai, mãe, irmãos. Essa doutrina modificou ele. Eu quero segui-lo. É esse o convite que Jesus nos faz. Para que nós façamos como ele. Jesus, foram só as palavras do Cristo que perduraram? Ou o que perduraram foram os seus exemplos? A sua dedicação, o seu amor. Ah, mas Jesus, vamos mais perto de nós então. Chico vai perdurar por muito tempo. Exemplo do quê? De humildade, de amor. Esses irmãos não titubearam perante a Jesus. Sempre mostraram-se continuidade da obra do Pai. Não tinham vergonha da sua consciência. E quando a gente fale ou cai diante da nossa própria consciência, indica em nós ainda as nossas antigas fraquezas. Por exemplo, eu sou impaciente, agressivo. O que eu tenho que trabalhar em mim? A paciência e a humildade. E quando eu falho nesses quesitos, eu estou mostrando o quê? Que eu não combati isso em mim ainda. E a reflexão da noite é isso, irmãos. Que para todos nós, procuremos dentro de nós as nossas fraquezas que ainda temos. As nossas mazelas. E através de um esforço, de uma dedicação, nós modifiquemos. E como é que eu me esforço? Estudando, aprendendo. Nós temos a doutrina espírita hoje, que vem nos consolar, nos libertar, nos mostrar a verdade. Conhecedores da lei de causa e efeito que somos. Conhecedores do processo reencarnatório. Está em nossas mãos. Basta que nós estudemos essa doutrina. A casa espírita, via biblioteca, é sensacional. Que nós procuremos estudar. Que nós participemos dos grupos de estudo. Porque é aí que nós vamos aprender a verdade que Jesus fala. E que essa verdade vai nos libertar. Não vai cair do céu. Vai precisar de muito esforço e muita dedicação nossa. Se nós queremos de verdade modificar o meio aonde nós vivemos. Modificar a forma como eu estou encarando a vida. Essa é a parte muito legal, muito boa da doutrina espírita. Depende somente de nós. Ela tira as muletas, não depende de ninguém. A minha felicidade e a minha evolução depende de mim. Emmanuel continua. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Não é isso que nós sentimos quando falimos? Mas essa dor, será que ele está falando de dor de física ou a dor moral? Está falando da dor moral. Aquela dor que cala dentro, que machuca dentro de nós, quando nós agimos contrários à lei de Deus. Emmanuel continua. Alguns atribuem as quedas às influenciações de espíritos maléficos. Geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmo a causa indesejável de sintonia com o mal.
Nós somos bons nisso, né? Eu errei, voltei ao antigo vício. Exemplos, bebida, drogas, enfim. Foi o meu obsessor. Não fui eu, foi o meu obsessor. Só que nós esquecemos uma coisa. O processo obsessivo existe? Claro que existe. Mas ele chega até nós de que maneira? Através da afinidade. O irmão do plano invisível ou do plano desencarnado, ele só vai afinizar conosco se nós assim permitirmos. Se a nossa casa mental estiver com a dele. Por exemplo, eu gosto de bebida e eu me entrego à bebida. Com que tipo de irmão que eu vou estar me afinizando? Com os irmãos que ainda precisam do efeito do álcool. Ele vai fazer o quê? Acentuar isso em mim. Vai me sugerir que eu consuma mais. Mas é culpa dele? Ou é minha? Eu diria para vocês que o obsessor, longe de ser um inimigo, ele é um amigo. Porque o amigo de verdade mostra onde a gente falha, onde a gente pode corrigir. Se a gente está cometendo algum excesso, de alguma forma, não entreguemos aos nossos irmãos desencarnados essa culpa. Procuremos em nós a sintonia que nós temos com ele e mudemos essa sintonia. Mudemos para o lado positivo. Vejamos as coisas sempre com a verdade, com o ensinamento de Jesus, porque ao nos modificarmos, nós também estaremos transformando esse irmão que nos acompanha. Ele vai aprender através do nosso exemplo como ser melhor. Mas se nós nos entregarmos, pegarmos as muletas que eu disse agora há pouco e colocar a culpa sempre no obsessor, fica cômodo para a gente. Nada é culpa minha. Mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelos nossos atos, pela nossa conduta moral. É disso que Pedro vem falar para nós. Eu quero fazer o bem, mas o mal ainda mora dentro de mim, infelizmente, né? Emmanuel continua e nos relata: é indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela em que possamos viver isento de vibração adversa. Ele reconhece que nós estamos num mundo de prova e expiação, aonde, infelizmente para nós, o mal ainda sobrepõe o bem. Mas isso também não é desculpa para nós. Nós estamos aqui para expiar, para nos melhorarmos. E seguimos. Todavia é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Todos concordam que nós vivemos num mundo ainda de dores, de angústias, de calamidades? Sim, vivemos. Mas isso pode ser a nossa desculpa? Não pode. Nós precisamos verificar a reflexão de Paulo dentro do nosso dia a dia e modificar as nossas ações diárias. Ninguém de nós vai sair aqui hoje modificado integralmente. O objetivo da nossa reflexão de hoje é que a gente perceba as nossas pequenas falhas do nosso dia a dia e que a gente modifique essa situação. Porque nós queremos um mundo de regeneração, não queremos? Quem vai construir esse mundo de regeneração, gente? Nós. Não tem outras pessoas. Rodrigo, mas estão dizendo que está chegando espíritos evoluidíssimos para nos auxiliar nesse processo. É verdade? Sim. Quem vai educar esse pessoal? Nós. Nós que vamos educar eles. E se nós não dermos uma base sólida do Evangelho, de Jesus, da convivência fraterna dentro do nosso lar, nós não vamos estar contribuindo para que esse mundo evolua e, consequentemente, melhore a nossa caminhada, melhore a nossa estadia aqui. Então, o nosso compromisso com Deus, com Jesus, ele é muito grande. Nós devemos e podemos evangelizar todo dia, todo minuto. Oportunidades 1000 nós temos durante o dia para exemplificar o Cristo. É o marido difícil? É a sogra? É o patrão ruim? É o companheiro de serviço duro? Não nos esqueçamos que todos eles são ferramentas para nosso aprimoramento, que Deus coloca no nosso caminho, que Jesus concede a possibilidade de que nos melhoremos. Cabe a nós enxergarmos o irmão em igualdade. Cabe a nós agirmos como Jesus agiu, com amor, com respeito e com compreensão. Aí nós vamos suavizar esse mundo que nós vivemos. Nós podemos sim fazer desse momento em que nós vivemos um mundo melhor. Basta que nós nos esforcemos para isso. Emmanuel nos convida a uma reflexão muito mais profunda ainda.
enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença e na inquietação da teimosia, não é chamado para análise. O que é o gelo da indiferença? Enquanto a dor do meu irmão não for a minha dor, enquanto a dor de todos os povos não for a minha dor, nós não vamos entender esse conceito de irmandade que o Cristo falou. Enquanto a doença da minha irmã não doeu mesmo tanto do que dói em mim, nós não vamos entender. Quando a morte do ente querido da família eu não senti o mesmo pesar que eu sinto quando perco o meu, nós não vamos entender esse conceito de humanidade. Nós vamos estar indiferentes. Eu estou bem, o resto da humanidade não faz diferença. Puro egoísmo da nossa parte. Pura falta de entendimento. Vemos um irmão combalido na rua, cortamos volta, fazemos 1000 julgamentos do porquê ele está ali, mas ninguém perguntou o porquê ele está ali e se está precisando de ajuda. A dor dele não dói em mim ainda, eu estou bem. Esse é o gelo da indiferença que tem que ser quebrado dentro de nós, para que esse conceito de fraternidade e de irmandade permaneça. Dentro da casa espírita, nos tratamos como irmãos, correto ou não? Na rua, às vezes nem olhamos um na cara dos outros. Que conceito de irmandade está esse? Aqui, onde estamos reunidos, nesse ambiente de paz e de tranquilidade, é um ensaio para a nossa vida. Que nós saiamos aqui de dentro com esse sentimento de paz, de renovação, purificado, renovado, para que a gente esparrame na sociedade onde nós vivemos. E isso não é utopia, isso não é impossível de ser feito. Basta que queiramos, basta que de verdade desejemos. E inquietação da teimosia, nós já dissemos. Somos teimosos ou não? Muito, né? Ninguém pode estar mais certo do que eu, porque eu não consigo entender um povo, um país ser melhor que o meu, que um país ter pensar diferente de mim. Por que as brigas entre as nações hoje acontecem? Porque nós não aceitamos as diferenças, essa inquietação da teimosia. Vamos trazer mais perto de nós? Quantas famílias, se pai não conversa com o filho ou vice-versa, por causa de religião diferente? Conhecem? Conhecemos, infelizmente, ainda, né? E não estamos aqui julgando a religião de ninguém, ok? Não é esse o objetivo. Mas que se nós não respeitamos as mínimas diferenças dentro da nossa casa, em aceitar que o irmão é diferente de mim, ele não é melhor e nem pior, ele é diferente, pensa diferente. Em vez de nos revoltarmos contra isso, deveríamos agradecer. Imaginem um mundo onde todos nós pensamos iguais e agimos iguais. Ia ser uma chatice, não é isso? As diferenças em nós é que nos ajudam a melhorar, irmãos. Se nós não quebrarmos isso dentro da nossa casa, dentro do nosso convívio e estendermos para a humanidade, essa inquietação da teimosia vai ficar dentro de nós, irmãos. E nós não vamos entender esse chamado. Porque, como nos diz Emmanuel, quando for quebrado isso, logo nós vamos despertar para o chamado de Jesus. E começaremos no campo íntimo, dentro de nós, essa batalha. Que batalha é essa? De vencer o mal que mora dentro de mim ainda. Porque Paulo, na carta, se os amigos puderem ler também a carta de Paulo aos Romanos, é sensacional. Ele diz o seguinte, que quando o homem se entrega à batalha, ele começa a pensar o seguinte: o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço, diz Paulo. É essa batalha íntima que está dentro de nós. O bem tem que ser natural para nós. Nós não temos que nos esforçar para fazer o bem. Tem que ser uma atitude constante. E a maldade, as intrigas, as conversações que não nos levam a nada, essa tem que ser evitada. Tem que ser suprimidas dentro de nós. É disso, quando nós despertarmos essas inquietações e desse gelo da indiferença, nós vamos compreender o que Paulo está dizendo na essência. De que o bem vai acontecer pela nossa vontade, né? Emmanuel continua. Ele diz que contra a aspiração bruxeleante do bem, a gente quer o bem, mas não é com uma força muito grande, né? A gente diz que quer, mas na hora de fazer, acaba não fazendo. Então, quando a gente age assim, no dia que se passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas, desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência da nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca.
Nós dizemos que queremos o bem, dizemos que queremos o bem de todos, mas a gente adora uma conversação, uma putrica, não gostamos? Então a gente fala, é só um exemplo, tá? A gente fala que quer o bem, mas não faz o bem que a gente fala. Esse é o convite. E quando a gente age assim do nosso dia, quando a gente se afasta do bem, aquela sombra do passado vem de novo. Aquele homem velho do Evangelho, que Jesus nos reporta no Evangelho, deixar morrer o homem velho para que nasça o homem novo, brota em nós. E aí o nosso dia fica mais pesado. Os amigos já perceberam quando a gente acorda e se entrega às reclamações, às conversas de baixo calão. Nosso dia é suave, irmãos? Não, né? Não é. E por que a gente ainda se entrega a essas coisas? Quando deveríamos nos entregar à oração. Oração tem contraindicação? Não. Eu tenho que fazer só de manhã ou só na hora de dormir? Também não, né? Nós podíamos nos entregar à oração. A oração é remédio que nos aproxima de Deus. A todo momento do dia, a queixa, a reclamação, as conversas de baixo calão chegaram até mim. Elevemos o pensamento ao Pai, pedindo proteção, amparo a esses irmãos, amparo a nós mesmos, para que esses pensamentos não conectem com os nossos. Nós temos sugestões negativas de pensamento todo dia? Muitas. De 1 a 10 pensamentos, quantos são bons e quantos são ruins? A maioria é ruim. Por que será? Porque eu quero fazer o bem, mas o mal ainda está dentro de mim. Eu sempre me conecto primeiro com o lado negativo. Então, quando os maus pensamentos chegarem até nós, devolvamos. Com amor, com respeito, nos conectamos aos bons pensamentos. Para que então o nosso progresso não se perca. E para que isso nós precisamos de muita serenidade e muita calma. Porque as provações do dia são duras, não são? Nós somos provados todo dia. E essa é a chave do nosso sucesso. Que nós enfrentemos essa provação com cabeça erguida, confiantes no amigo Jesus, seguindo seus exemplos. Se eu tenho uma provação no dia, ou uma dificuldade que eu não estou sabendo como agir, consulte o Evangelho. Procure no Evangelho, nas obras básicas, ali tem um roteiro de como conduzir a vida, de como a gente se comportar. Primeira pergunta, o que eu vou fazer aquele irmão, eu gostaria que fizesse para mim? Se a resposta for não, talvez eu não deva fazer. Essa é a conduta evangélica que a gente pede. Essa é a conduta que Jesus quer de nós. Que nós sejamos disseminadores do seu Evangelho, disseminadores do bem e do amor. Só que como Pai, bondoso e piedoso, Deus está sempre pronto, nos esperando, de braços abertos. Basta que nós queiramos modificar. Quando nós quebramos esse gelo da indiferença, quando nós deixamos de ser teimosos e inquietos e compreendemos o seu chamado à reflexão, Ele nos concede a claridade de hoje para esquecermos as trevas de ontem. Sensacional. Deus, na sua infinita misericórdia, se eu cometi um erro hoje, a claridade do outro dia faz com que eu o modifique. Então o Pai vem nos dando oportunidade 1000 para que nós melhoremos. E pede que nós fazemos isso também com os nossos próximos, com o nosso próximo. Se algum irmão me distratou ou não conduziu da forma que eu gostaria, faça como Deus, dê uma outra oportunidade para que Ele faça, para que Ele melhore. Porque o Pai nos permite que amanhã façamos melhor do que hoje, preparando-nos para o amanhã. Olha que sensacional. Errei ontem, corrigi hoje, o meu amanhã vai ser melhor. Rumo à luz imperecível. E de que luz imperecível nós estamos falando? Da nossa evolução. Porque todos nós aqui, reunidos, estamos destinados à perfeição. A distância para isso, os desvios do caminho, correm por nossa conta. Deus, na sua infinita misericórdia, nos concede então o hoje para corrigir o ontem e melhorar o nosso amanhã. E para que o nosso amanhã seja melhor, nós precisamos combater dentro de nós, no altar que nós construímos para Jesus, dentro do nosso coração, o mal que está dentro de nós. Nós já queremos fazer o bem. Isso já é mais da metade do caminho andado. Mas, seguindo as orientações
de Paulo, combatamos o mal que existe dentro de nós, que vai melhorar a nossa vida, vai melhorar a vida das pessoas que convivem com nós e, consequentemente, vai melhorar o mundo aonde nós vivemos. É com essa reflexão que eu gostaria de terminar a nossa palestra da noite, para que todos nós, ao que formos dormir, no nosso caminhar, no nosso dia de amanhã, na nossa caminhada, nós refletamos nos pequenos deslizes que nós cometemos no nosso dia a dia e nos esforcemos para corrigir, para melhorar. Porque esse é o nosso compromisso com Deus, é o nosso compromisso com Jesus. Muito obrigado por me ouvirem com muito carinho e respeito. Desejo o retorno ao lar de cada um de nós, repleto de paz, de amor e de muita reflexão. A casa, mais uma vez, obrigado pelo convite e sempre que precisarem do amigo, à disposição. Que a paz do Mestre Jesus permaneça entre nós. Que assim seja.